Hoje eu vou compartilhar contigo 3 estratégias que me permitiu terminar o meu doutorado em Direito pela USP, grávida da minha primeira filha, sem estresse, sem virar à noite, sem fazer com que eu tomasse mais remédios para ansiedade, tudo porque eu aprendi que escrever devagar é muito melhor do que aquela produtividade louca que fica virando noite, que dá ansiedade, gastrite. E eu vou te mostrar como que foi no meu mestrado, o que eu achava que eu ainda tinha que fazer, o que era ser produtivo, como eu mudei isso no meu doutorado e te ensinar no final os 3 princípios para você aplicar hoje mesmo de forma prática, para trabalhar muito menos, com muito mais calma e ter resultados extraordinários. Então, fica comigo. No primeiro momento, né, a gente precisa pensar: é possível mesmo escrever com calma na academia? Dentro dessa cultura que a gente pensa que produtividade é produzir cada vez mais, o que você faz à meia-noite às 6 da manhã, né? Virando noite para conseguir entregar artigos. E eu também entrei no mestrado achando isso. Eu entrei no mestrado achando que eu precisava produzir vários artigos científicos, publicar, escrever uma dissertação. E eu devia fazer isso tudo enquanto compatibilizava com o meu trabalho dentro do escritório de advocacia. Então eu não podia parar. Eu precisava ler demais, eu tomava café demais, eu virava à noite demais. E naquela época eu tomava até sorvete com culpa, ou seja, mesmo as minhas pausas, como para tomar um sorvete, por exemplo, era fruto de ansiedade em mim, porque eu pensava que eu deveria estar trabalhando dentro daquele projeto durante o mestrado e que só depois do mestrado eu poderia descansar. Quem entra dentro do mestrado, do doutorado, sente esse peso, essa responsabilidade, principalmente se for numa instituição pública que ele está sendo subvencionado, recebendo bolsas, para conseguir dar um valor bom para a sociedade, né? Um retorno bom de uma pesquisa para a sociedade. E naquela época eu dormia com livros em cima da cama, que era para que eu não esquecesse as minhas obrigações, que eu tinha que levantar, acordar, fazer fichamentos, escrever com a maior velocidade possível. Isso me rendeu crises de ansiedade, me rendeu uma gastrite. No final, eu terminei o meu mestrado tomando remédio para dor nas costas, o tanto de tempo que eu passava sentada sem fazer atividade física, remédio para gastrite e remédio para ansiedade. Então, assim, foi um combo que realmente me fez pensar: será que a academia realmente é para mim? Só que ao longo do meu processo, eu tive a oportunidade de trabalhar como pesquisadora contratada da FGV Direito de São Paulo, que eu aprendi que era possível fazer pesquisa de outra forma, de uma forma mais colaborativa, de uma forma mais tranquila, mais planejada, e isso me deu uma capacitação que me deu muita segurança para eu atuar de forma diferente quando eu entrei no doutorado. E hoje eu vejo a imaturidade desse pensamento que eu tinha no mestrado, mas pode ser a imaturidade que você tem hoje, que essa pressão constante me acompanhava como se eu só pudesse ser produtiva com aquilo e deixava tudo para a última hora, dos últimos dias do prazo, porque eu conseguia produzir bem melhor quando faltava pouco tempo, eu não procrastinava e conseguia dar conta do recado. Mas eu não aprendi outra forma de trabalhar e não entendia que, na verdade, a lentidão programada, a tranquilidade e a calma era o que ia me fazer terminar uma pesquisa muito melhor, com muito mais tranquilidade. Então, eu terminei meu doutorado dentro daquele cenário e eu terminei o meu mestrado dentro daquele cenário e iniciei o meu doutorado no mesmo ano, mas dessa vez eu estava disposta a fazer diferente, a não me deixar mais consumir e viver em prol daquilo. Eu já queria casar, eu já queria ter filhos, então eu incorporei tudo isso dentro da minha pesquisa e me antecipei, fiz um projeto com muita calma, sem virar noite, sem entregar trabalho de véspera, porque eu já sabia o que tinha que fazer e agora eu fazia com mais tranquilidade. Acontece que durante o meu doutorado, todo mundo foi pego de surpresa com uma pandemia, né? E aí a gente precisou se adaptar. A pandemia para mim, em 2020, significou o ano em que eu mudei de cidade, eu saí de São Paulo, vim para São Luís do Maranhão, que eu mudei de estado civil, casei com meu marido, a gente, enfim, a festa de casamento precisou ser adiada, aquela coisa toda. Foi muito ansiogênico também, mas a gente mudou de cidade. Mudei de emprego, comecei a assumir como uma professora contratada numa das melhores instituições aqui de São Luís do Maranhão. Saí, né, da FGV de Direito de São Paulo. Então era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e eu ficava trancada num apartamento novo, ainda sem mobília, numa cidade desconhecida, precisando continuar aquela pesquisa de doutorado que eu criei num contexto onde eu tinha muito apoio, onde eu tinha muita colaboração dentro da FGV. E aí eu estava sem as salas de aula, sem biblioteca, sem pessoas para conseguir dividir esse fardo, e foi algo muito pesado psicologicamente para mim, né? Todo mundo teve uma história difícil na pandemia, imagina. E aí, por causa disso, pouco tempo depois, eu tive uma crise de saúde mental.
Então, teve um dia que eu precisei dar aula ainda de máscara, de face shield, sabe? E eu não consegui sair do carro, só chorava, chorava e liguei pro meu coordenador que eu não estava conseguindo atuar, assim, de forma tranquila. Precisei entrar com medicação, acompanhamento psicológico para conseguir me adaptar. E eu tive um período muito difícil de recuperação da minha condição, com uma depressão muito profunda, e eu não conseguia fazer muito nessa época. Então, nem que eu quisesse ser muito produtiva, eu não conseguia. Eu só conseguia fazer um pouquinho por dia, né? Ainda que eu quisesse, era impossível para mim render como eu rendia antes. Então, eu pedi adiamento do doutorado, na verdade, né, foi dado para a maioria das pessoas em prol da pandemia, e eu também me afastei o semestre da faculdade para poder me recuperar em casa. E nesse período, eu fiz um exercício de escrever todos os dias por 15 minutos. Eu lia por 15 minutos e escrevia por 15 minutos. Tinha dias que eu só lia, tinha dias que eu só escrevia, tinha dias que eu lia e escrevia. Ainda que eu não fosse usar aquele material, não tinha o prazo correndo na minha tese, eu não tinha mais aquela pressão. Era só um exercício para ver se eu conseguia voltar à minha concentração, à atuação. Quem passou, ou quem conhece alguém que passou por um quadro de depressão, sabe como é difícil a gente conseguir se concentrar, atuar e fazer alguma coisa. Então, era o meu esforcinho diário ali para uma atividade que eu gostava, né, que era a atividade de pesquisa. E eu fui fazendo isso aos poucos e ao longo de 90, 120 dias, 3, 4 meses, eu consegui produzir um capítulo que depois se tornou um dos melhores capítulos do meu doutorado. E eu nem senti isso passar, porque eu só fazia realmente um pouquinho todos os dias. E aí, nessa época, eu percebi que eu não precisava de muito tempo, eu não precisava ficar dormindo com os livros, virando noite. Na verdade, eu precisava de um planejamento estruturado que me permitisse aproveitar todos os dias que eu tinha da melhor forma possível para ir trabalhando com muita tranquilidade, mesmo que fosse 10, 15 minutos por dia. Para você ter noção, nesse ano inteiro que eu tive essa doença, eu li 15 minutos por dia e eu consegui terminar 10 livros. 10 livros que muitas vezes você não acaba quando você tenta ler um por mês, porque você fica focado em tirar aquele final de semana ou tirar aquele dia específico para ler e nunca chega aquele dia. Então eu ia lendo devagarzinho e consegui nesse ano ler 10 livros, o que foi incrível, porque eu lia muito pouco por dia, né? Na medida que eu fui melhorando, eu fui retomando minhas funções, mas agora eu já não queria fazer as coisas com a pressa de antes, né? Eu queria era estudar para descobrir como que era possível fazer diferente, como que eu ia levar esse doutorado com muita tranquilidade, sem ter uma recaída da depressão. E o doutorado precisava ser esse caminho natural para as minhas descobertas, para o meu aprimoramento, para o desenvolvimento de habilidades que fossem importantes para a minha aptidão. Como realmente ler, como realmente fichar, como realmente escrever, como realmente utilizar isso para me capacitar, para não ter só mais um título, mas que realmente eu pudesse usar isso em prol do meu desenvolvimento pessoal, fazendo isso não só para desenvolver as minhas habilidades, mas também usando de autocompaixão para comigo, sabendo me recompensar ao longo do processo, me acolher ao longo do processo, trabalhando junto com a terapia dessa forma. E também encontrando estratégias, estudando muito para encontrar estratégias de como resolver os problemas pela raiz, enfrentar e fazer uma pesquisa que fizesse sentido não só para a banca, mas para mim enquanto pessoa. Então, para que isso acontecesse, foi necessário quebrar várias crenças. E a primeira delas foi de que mais rápido é melhor. Então, eu precisei entender que mais rápido nem sempre é melhor e quando ter a velocidade em cada momento, quando que exige rapidez, quando que exige lentidão. Então, eu descobri o Carl Nori, criador do movimento Slow, que prega a necessidade de desacelerarmos em diferentes áreas da vida. Ao sair com os amigos, ao criar os filhos, ao viajarmos, ao trabalharmos e ao pensarmos. No livro dele, Slow Movement, ele demonstra diversas formas como podemos ficar e implementar a calma e a lentidão nas nossas vidas, e que isso, ao contrário de nos deixar preguiçosos, distantes da nossa meta, permite que atinjamos com calma o prazer de quem aproveitou bem aquele percurso, de quem aproveitou bem o seu momento. Então, eu fui aplicar essa mentalidade aos meus trabalhos, à minha vida e também à mentoria acadêmica, né, que eu leciono desde 2021, ajudando mestres, doutores, futuros mestres e doutores a terminarem seu trabalho com sentido, com calma e com alma, né? Para que eles sejam ali completos dentro daquela jornada e não sejam moídos pelo sistema de publique mais, faça melhor, vire noites. A gente quer fazer de forma diferente, a gente orienta isso, a gente criou um método específico para isso. Mas eu comecei, né, a entender que escrever de 10 a 15 minutos por dia ao longo de 3 meses tinha me rendido o melhor capítulo, como que eu poderia incorporar isso com essas estratégias no meu dia a dia
E aí foi que eu vi esses 3 princípios que eu vou compartilhar com vocês, que fizeram toda a diferença no trabalho do meu doutorado, e eu consegui terminar um ano sem um pingo de esforço concentrado, assim, um trabalho muito tranquilo, consegui, me preparar para engravidar, eu tive algumas dificuldades, precisei fazer um tratamento, então eu me preparei para engravidar, planejei a minha gravidez e consegui fazer tudo isso enquanto cuidava da minha saúde, sem ter novas recaídas de humor, para permitir que eu entregasse um doutorado com muita leveza. E aí, para isso, eu precisei, né, compreender que devagar é rápido e que se fizermos bem feito com profundidade, a gente não precisa fazer de novo. Eu tomei algumas atitudes deliberadas para começar a escrever de modo lento a minha pesquisa de doutorado e vou compartilhar com vocês os princípios para terminar minha tese, mesmo grávida, e que você pode aplicar, mesmo que seja para entrar no mestrado agora, caso você esteja se preocupando que não tem muito tempo, que tem muitas outras coisas para fazer. Busque fazer dessa forma que você vai ver como você vai naturalmente conseguir ingressar no mestrado e até ser um dos melhores da seleção só por fazer e implementar esses 3 princípios. O primeiro princípio é buscar fazer algo apenas uma vez. Então, antes de eu ter essa mentalidade, quando eu fazia uma busca em diversos artigos, eu deixava ele sem renomear na pasta de download, fazia a anotação diretamente no texto que eu estava produzindo para que a escrita fosse mais rápida, e na prática, o artigo final escrito de véspera estava pronto. Mas se eu precisasse usar aquele conteúdo de novo para outro texto, eu já não saberia como encontrá-lo, não saberia onde baixá-lo e precisava procurar novamente, baixar novamente, ler novamente. Então ficava muito difícil. Ficava rápido para fazer um documento, mas não para fazer os outros. E aí, dentro da metodologia de escrita do Slow, isso não deve acontecer. Então, quando eu percebi que um artigo era importante, e eu estudei para saber como identificar os principais artigos, né? Existem várias técnicas, eu li vários livros sobre isso, tem alguns aqui atrás. Eu baixava, renomeava de forma fácil a ser localizada e fazia anotações que fossem fáceis de serem consultadas por mim dentro de um arquivo único para usá-las sempre que precisasse. E aí eu relembrava dentro daquele conceito. Eu não cristalizava aquilo no único trabalho, mas fazia anotações para evitar que eu voltasse para aquele artigo principal e tivesse ali o espelho facilitado de tudo que eu precisava de anotações para usar neste e noutros trabalhos. Isso me gerava mais desgaste no começo, eu demorava mais tempo para fazer a leitura dos artigos e para fazer as anotações, mas me acelerava muito no futuro, porque ele aumentava a minha base e permitia que eu tivesse repertório, tornando o meu referencial teórico muito mais robusto do que quem faz as coisas de véspera e vai pegando ali para montando no texto, porque não tem muito tempo. Com esse hábito, meu número de anotação crescia, permitia novas conexões e novas descobertas. Sem a rapidez e a pressão de ter tudo pronto para ontem. Então, há disponibilidade mental para fichar com calma, e quando você tem um projeto de longo prazo, 20 minutos por dia pode render, durante um ano, repertório para muitos anos de artigo. Então, você fazendo essa atitude, tendo 1 ou 2 dias na semana que você vai ler e fichar ao longo do tempo, e um mestrado dura 2, 3 anos, o doutorado dura 4 anos, ao longo do seu primeiro ano de disciplina, se você tiver o hábito de fichar com profundidade 2 textos importantes por semana, ao longo de todas as semanas do mês, você vai ter muitos textos fichados, fichamentos que são fáceis de fazer, que são adequados para você. Talvez você não seja uma pessoa da planilha, você comprou um curso que a mulher fazer com planilha, você não é uma pessoa da planilha, eu não sou a pessoa da planilha. Existem várias formas diferentes de fichamento que tem que se adequar ao seu estilo e não você se adequar à única forma de aprender, mas isso as pessoas normalmente não falam, porque elas implementam o método delas sem ter essas considerações individualizadas, que a gente tem essa preocupação de fazer aqui para que você consiga ter uma gestão do seu tempo e da sua pesquisa bem de acordo com a sua personalidade. Então, esse é o primeiro princípio para a gente não esquecer: fazer algo apenas uma vez. Pensar em como fazer aquilo para não ter que fazer aquilo de novo. Vai demorar mais no começo, mas ao longo do tempo vai te dar rapidez, porque vai te dar repertório. O segundo item é fazer uma coisa por vez. Não tentar fazer tudo ao mesmo tempo, não tentar fazer multitasking, abrir várias abas. Então, hoje eu vou escrever o capítulo. Aí eu abro várias abas, eu baixo vários textos, eu leio várias coisas e eu vou escrevendo. Isso é a fórmula do fracasso. Eu preciso que você entenda que fazer uma coisa por vez é melhor, mas para isso você tem que saber que a escrita ela tem etapas, que não é só chegar, abrir e escrever. Não, você tem que fazer o mise en place da sua escrita, né? Você tem que saber o que você vai usar, quanto que você vai usar, qual a estrutura que você vai usar, qual o objetivo, para quando chegar na parte de escrita você conseguir escrever e conseguir fazer a revisão.
Então, eu comecei a visualizar quais eram as etapas que eu precisava usar para organizar. Primeiro, eu faço um planejamento reverso, então, vamos supor que eu tenho que entregar o texto em outubro e eu estou agora em fevereiro. O que é que eu tenho que fazer de outubro para fevereiro, de trás para frente, para saber realmente o tempo que eu tenho disponível? Isso talvez precise de algum reajuste na pesquisa, para que o projeto fique adequado ao tempo que você tem, à disponibilidade que você tem. E depois existem uma série de funções que exigem blocos de trabalho diferentes, alguns mais concentrados, outros mais difusos. Por exemplo, a questão da leitura dos artigos pode ser ao longo do tempo, mas a escrita, muitas vezes, ela se torna um pouco mais concentrada, depende do que você está escrevendo, e a gente dividiu em 6 blocos de atividade. Então, o bloco de planejamento, sim, sentar para escrever um planejamento demanda tempo, então você tem que ter um bloco específico para planejar, e nesse planejamento você não precisa se preocupar em ler, você está só planejando. Um bloco específico de pesquisa para buscar os materiais, identificar quais são aqueles que vale a pena ser lidos e não ser lidos. Um bloco específico para leituras e fichamentos, que podem ser ao longo da escrita, você pode ter, por exemplo, um bloco de leitura e fichamento por semana, ou 2 blocos de leitura e fichamento por semana, de 1 a 2 horas, ou até de 30, 20 minutos, como o meu anterior. E um bloco de escrita no final da semana. Até orientei uma amiga minha que fizesse assim, tivesse ali a segunda e a terça dela, até a quarta, para fazer leitura e fichamento, e aí a escrita no final daquela semana. Mas cada caso é um caso. O bloco de escrita em si, onde você vai pegar esses fichamentos dentro daquela estrutura de texto e fazer no nosso método que a gente, né, tem várias formas de fazer, estruturando ele inicial, depois complementando e fazendo uma revisão. E as revisões finais, que demandam uma certa pausa, a gente vai falar sobre isso no próximo tópico, para que você se afaste um pouco do texto. A pessoa que escreve não pode ser a pessoa que revisa, ainda que você seja a mesma pessoa. É necessário ter um certo distanciamento, porque o crítico que vai tentar escrever, ele acaba não deixando a escrita fluir. Então, a gente precisa de uma escrita mais livre, sem tanto julgamento, e a gente precisa desse olhar clínico e julgador quando for fazer as revisões. E um item, né, um bloco para lidar com burocracias do programa, atualização de Lattes, lidar com o professor orientador, enfim, determinadas burocracias que a gente acaba não levando em consideração e que tomam o nosso tempo e a gente acaba ficando sem tempo. Só que parece muita coisa, só que se você alocar dentro da sua semana, nos horários vagos, você vai conseguir ver que não precisa de muito tempo, porque você vai fazer uma coisa por vez. Então, 1 hora de escrita concentrada é muita coisa. Você escreve 1.000, 2.000 palavras ali, a gente está falando em torno de 2 a 4 páginas por dia. Imagina um mês de 30 dias, você tem 60 páginas. Então, é muito tranquilo você conseguir fazer isso. Então, a gente já falou sobre fazer uma coisa de cada vez, a gente já falou sobre o princípio de fazer uma coisa por vez, ainda que você ache que está demorando para chegar no texto final, toda a parte de planejamento, de leitura, do mise en place da escrita, né, onde você já vai selecionar tudo que você vai usar, como um chefe de cozinha que já sabe qual é a receita, já planejou a receita, já fez as compras e já está com tudo picotado ali, o tomate e a cebola, e vai usar para fazer o material, a escrita ali sai muito mais leve, não existe essa questão da página em branco e desse bloqueio. E o terceiro princípio que foi muito importante para mim e foi muito importante para as minhas mentoradas também é incorporar a pausa como parte do processo de escrita. A pausa em um mundo super conectado é vista como um empecilho. Ah, eu preferia não ter que dormir para terminar esse trabalho. Férias, viagem, que atraso. Eu quero logo terminar isso para poder ter vida. E a gente pensa que a vida só começa depois que termina esse grande projeto de pesquisa, esse mestrado, esse doutorado. Acontece que o trabalho intelectual verdadeiro, ele vai demandar tempo, inclusive tempo para pensar em nada. Então você precisa pausar. Se você tem uma dúvida, o mais útil pode ser parar de tentar pensar nessa dúvida, parar de tentar resolver e dar uma volta no jardim, ir para um bar, ir para uma cafeteria e deixar o cérebro trabalhar por você de forma difusa, sabe? As pausas, elas não devem ser algo que a gente faz quando a gente não consegue mais continuar, mas ela deve estar no cronograma, ela deve ser planejada. Lavar a louça pode ser muito mais produtivo para o seu trabalho do que ficar em frente na tela do computador, gerando 1.000 ideias com o ChatGPT que você não consegue nem selecionar, porque você não sabe nem o que é bom, o que não é, e você não desenvolver sua competência enquanto pesquisador antes.
Então, eu já aconselhei muitas alunas a incluírem um trabalho manual, pintura, bordado, uma tarefa doméstica, alguma coisa que elas sentissem prazer e que fosse algo manual, para que elas tivessem esse tempo de pausa necessário para que o cérebro ficasse de forma difusa e fizesse conexões inovadoras, né? Então, não vale a pena ficar no celular nessas pausas, porque senão o cérebro não entra nesse relaxamento difuso. Ali a gente precisa realmente deixar com que a pausa seja efetiva. Então, tenha uma pergunta em mente, mas pause com ela, pause quando der aquele horário de pausar, mesmo que você queira continuar, isso vai te dar mais vontade de voltar quando for a hora de voltar, porque você sabe o que, que ainda tem que fazer. Então, a mente precisa flutuar nesses momentos de pausa para fazer essas conexões. Dessa forma, quando você terminar um capítulo, por exemplo, antes de sentar para revisá-lo no dia seguinte para terminar logo, não, deixa ele engavetado, deixa ele ali uma semana distante, vai passear, vai viajar, esquece esse capítulo, faz outra coisa, faz o levantamento de outro capítulo, porque vale a pena você se distanciar para depois você imprimir e fazer uma revisão por impresso. Realmente faz muita diferença quando você imprime do que quando você faz no computador. Você vê erros que você não via antes e você faz isso com mais calma e consegue ter esse novo olhar. Então é mais útil para que você termine, que você vá viajar e deixe esse capítulo arquivado, esse projeto arquivado, do que você faça tudo na véspera. Por isso que os nossos alunos que querem mestrado, doutorado, a gente termina o processo, o projeto antes de abrir o seletivo, porque na hora do seletivo eles fazem só a revisão e adequação e fica muito melhor quando tem tempo para revisões boas. Afinal, a escrita é a reescrita, né? A revisão é o que faz com que o trabalho fique realmente bom. E aí você vai ganhar velocidade real na entrega, porque você não vai fazer de última hora sem tempo para revisar, você vai fazer com calma, com tranquilidade, ter tempo para revisar. Mas você não precisa de muito tempo, mas você precisa de muitos dias, então você tem que começar com bastante antecedência. Quanta antecedência no processo seletivo? 3, 4, 5 meses de antecedência é ótimo para a gente fazer tudo com muita calma, sem sentir e sem pesar na sua saúde. Teria muito a falar sobre essas estratégias, sobre como que eu fiz para concluir o doutorado grávida. Eu usei outras estratégias também, mas isso foi o início para que você possa incorporar a partir de hoje com leveza e com saúde mental. E eu espero que você use esses 3 princípios, fazer uma coisa de cada vez, fazer uma coisa uma única vez, né? E incorporar as pausas para que você também comece a ver a magia da lentidão e a transformar em alguém que conquista grandes coisas, mas com calma. Um beijo. Qualquer dúvida você pode colocar aqui e até a próxima.